Valeu, galera. Vamos falar hoje um pouquinho sobre gêneros jornalísticos. Fecha a porta. Gêneros jornalísticos. Dentre eles, nós temos a crônica. Então, vamos pensar o seguinte. Nós já vimos em relação a... esperar os bonitos entrarem, sentarem. Bonitos. Olha lá. Em relação aos textos jornalísticos, nós temos que compreender da seguinte forma. O público-alvo é enorme. Tá claro? Pensem da seguinte forma. Antes de nós começarmos a escrever, nós precisamos saber qual é o público-alvo. Então, por exemplo, se eu vou escrever um texto para crianças de até 7 anos, de 5 a 7 anos, eu tenho uma determinada linguagem. Se eu vou escrever um texto para adolescentes, a linguagem é diferente. Os nossos textos de vestibulares têm qual público-alvo? Primeira coisa que a gente fala é o corretor. Não, o corretor não é o nosso público-alvo. Ele simplesmente vai corrigir a nossa redação. Tanto é que muitas vezes, quando eles pedem textos jornalísticos, eles colocam um texto para ser publicado em uma revista de circulação nacional, por exemplo. Eles vão colocar dessa forma. O corretor, assim como, vamos dizer assim, em qualquer editora, qualquer revista, tem lá os seus corretores. Mas ele não é o público final, tá claro? É um público intermediário. Então, quando nós vamos escrever o texto, nós temos que pensar que o nosso texto precisa ser lido por toda e qualquer pessoa, ok? Em relação aos textos jornalísticos, qual que nós temos? Nós temos, então, a crônica, temos a notícia, artigo de opinião, reportagem, são os mais comuns. O que é que pode ser cobrado que já foi cobrado nos vestibulares aqui da região? Crônica, notícia e artigo de opinião. Vamos lá. Uma coisa muito importante nesse tipo de textos é que nós podemos usar aqui a primeira pessoa. Ou seja, nós podemos usar o eu. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que este eu sempre faz parte de uma sociedade. Que este eu é sempre um cidadão. Então nós vamos partir sempre, para começarmos, a nossa redação, nós vamos partir do lugar comum. O que é um lugar comum? Vamos pensar. O dicionário é o lugar comum. Se nós pegarmos lá o que é a definição do amor, então vai ter lá uma definição bonitinha, um sentimento, isso, aquilo, outro, ponto. Substantivo, tal. Agora, quando um poeta, quando um autor vai falar sobre o amor, ele não tem que criar uma nova forma? Sim. Então, pensem. Esse criar a nova forma é que vai fazer com que o leitor se interesse pelo nosso texto. Então, por exemplo, quando vocês fazem uma prova lá de filosofia, tem lá o que é ética. Se você pegar o dicionário e usar lá a definição da ética, você vai estar no quê? No lugar comum. Mas nenhum filósofo vai falar sobre ética da mesma forma como está no dicionário. Estão entendendo essa questão? Eu parto daquilo ali. Mas o como eu vou desenvolver essa nova leitura é o que vai fazer o diferencial. Então, nós precisamos ter na nossa redação essa nova leitura deste lugar comum. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra nudez, o que seria lugar comum para a palavra nudez? Banho. Que mais? Cama. Que mais? Dorme peladão, bonito. Balangandã. Olha lá, galerinha. Olha lá, nudez. Mais alguma coisa, que seria um lugar comum. Nós podemos andar nus por aí? Sim. Nós somos livres, podemos fazer o que nós quisermos. Mas nós vamos sofrer as penalidades? Sim. Quando uma pessoa anda nu pela rua, isso aí é classificado como atentado violento ao pudor. Não é verdade? Porém, se for durante um desfile de carnaval, não tem problema. Por quê? Porque é artístico. Estão entendendo a questão? Ali pode, naquela situação pode, mas nós aqui não podemos.
Mas, vamos ver o que é lugar comum para a nudez. As pessoas têm facilidade de tirar a roupa em público? Vou tentar fazer aqui para vocês perceberem. Não vou fazer não, galera. Acalmem-se. Acalmem-se. Mas, quando você fala que nudez é na cama, nudez é no banho, normalmente a nudez está relacionada a 4 paredes. Não é verdade? Ou se for uma praia de naturismo, vai ser um lugar reservado, bem distante, com bastante mato em volta, para que os curiosos não vejam. Ninguém vai praticar o naturismo assim, em qualquer lugar. Vai? Não. Por quê? Porque o lugar comum para a nudez é vergonha. Então, por exemplo, se eu coloco assim um texto, vou reproduzir um texto que não é meu, tá? Da Raquel de Queiroz. Ela desenvolve uma crônica, e no meio dessa crônica ela coloca um trecho narrativo. E ela fala da seguinte forma: certa amiga minha que, de repente, se viu dentro de um bando de gente nua, numa praia da Noruega, diz que seu primeiro choque não foi da vergonha, foi o grotesco. Então, quando ela coloca lá que foi a questão da vergonha, ela está colocando o lugar comum. Vejam só, quando as primeiras cartas que foram escritas lá no período literário, que é chamado lá do período de informação, lembram que as cartas que eram enviadas para Portugal e por aí afora, eles colocavam que os índios andavam aqui como? Nus, peladões, tudo à mostra, e eles eram considerados selvagens, não é isso? Considerados selvagens. Vamos lá. Adão e Eva viviam nus no paraíso? Sim. Quando foram expulsos do paraíso, o que Adão e Eva fizeram? Cobriram as suas vergonhas. Cobriram as suas vergonhas. Então nós temos aí vários conceitos que são nos passados de geração em geração. Então nudez é vergonha. Não posso usar desse artifício no meu cotidiano. Se bem que no verão, às vezes, dá até vontade, não é verdade, galera? Mas não pode. Vergonha, então, seria o lugar comum. Ela começa a desenvolver, então, o que é grotesco. Primeiro, estão vendo que ela colocou assim, se viu dentro de um bando de gente nua? A palavra bando tem um certo preconceito? Sim. Por quê? Bando nós usamos para nos referir a animais irracionais. Não é verdade? Bom, depois ela começa a descrever o que é grotesco. Então ela coloca as pelancas, os babados, os rins flastos, a matrona obesa com seu esposo idem, o par de jovens namorados, rechonchudos, de mãos dadas, feito 2 porquinhos enamorados, a seca donzela machona de coxas de cavalete e o falso atleta com pernas curtas e torso enorme. E aí vai desenvolvendo, vai descrevendo o que é grotesco, ou seja, ela está descrevendo nudez de uma maneira que traz algo que é medonho. E a partir de qual ponto de vista ela descreve o que é esse grotesco? Ela descreve esse grotesco a partir de um ponto de vista de um padrão estético pré-estabelecido. Não é verdade? Padrão de beleza existe? 90% da população está fora do padrão de beleza. Não é verdade? Porque para ser bonita tem que ser Gisele Bündchen, gente. Tem que ser o Paulo Zulu para ser bonito. É só esse o tipo de beleza? Não. A beleza também existe na terceira idade? A beleza existe na infância? A beleza existe nos gordinhos, nos magrinhos, nos altos, nos baixinhos? Sim. A beleza, às vezes, existe. Às vezes não existe. Mas a beleza, já tem um ditado popular que diz o quê? A beleza está nos olhos de quem vê. Ok? Então quer dizer que aquilo que é belo para mim pode não ser belo para o outro. Tá claro isso, galera? Bom, então quando ela coloca ali que aquele padrão de beleza está fora dessa questão de... desculpem, a nudez está fora desse padrão. Que o padrão seria ela se sentir envergonhada por estar ali. Mas eu não posso ficar escrevendo só a partir do lugar comum. Está claro? Porque senão todos os textos que falassem sobre o amor estariam lá no dicionário. Mas quando eu falo que o amor é o calor, que o amor é fogo que arde, eu estou falando do amor de uma maneira diferente, de uma maneira nova.
Tá claro isso? É criar a partir, nós vamos ter que criar algo novo a partir daquilo que todo mundo já conhece. No final do texto, ela termina da seguinte forma, esse trechinho narrativo que ela coloca nessa crônica. Ela coloca da seguinte forma: da tribo toda, só se salvavam praticamente as crianças e os adolescentes. Novamente, ela usou a palavra tribo. Nessa situação, ela está usando a palavra tribo para indicar diversidade? Não, porque nós falamos que nós temos diferentes tribos. Quando nós falamos diferentes tribos, nós estamos querendo falar do quê? Diferentes grupos sociais. Ali não, ela usou a palavra tribo com sentido pejorativo, até porque ela já havia mencionado a palavra bando na introdução. Ok? Bom, a crônica, que é um texto jornalístico, nós também vamos pegar. Vamos sair do lugar comum e trazer aquilo que é novo. Ok? É um texto jornalístico? Sim. Existem diferentes tipos de crônicas? Sim. Mas, basicamente, a maioria das crônicas segue a estrutura narrativa. Maioria delas. O que é o objetivo? Mas eu posso também ter crônicas dissertativas. Ok? Até algum tempo na Universidade Federal de Santa Catarina foi cobrado um texto de Sérgio da Costa Ramos que iniciava da seguinte forma. Era o banco da língua. E a redação começava da seguinte forma: és a um só tempo esplendor e sepultura, disse o bardo Olavo Bilac, talvez já prenunciando a gradual deterioração da língua portuguesa em constante mutação etimológica. Do que ele está falando aí nessa introdução? Qual é o assunto? Língua portuguesa. Quando ele fala em degradação, quando ele fala em mudança, ele está colocando lá, és esplendor e sepultura. Esplendor é o quê? É vida, é beleza. Sepultura é o quê? Morte, tristeza. Então ele coloca isso lá na introdução. O que ele vai precisar apresentar no desenvolvimento desse texto? Coisas que comprovem por que a língua portuguesa está em constante mutação etimológica. Aí ele vai, quem não ama a sua língua? A língua é um distintivo vocal que nenhuma tirania pode revogar. Ele coloca que os jovens locutores e escritores usam muitas abreviações. Antes escrevíamos cartas, hoje escrevemos o quê? Mensagens via celular, cheia de abreviações, cheia de gírias. E ele vai usando essa argumentação no texto dele. Depois ele faz a comparação com alguns países que obrigam, cobram mais impostos de lojas com nome estrangeiro. Coloca que alguns países cometem até terrorismo para preservar e manter a língua mãe. Mas que no Brasil, a língua portuguesa está sendo deixada de lado. E aí ele termina. Português e espanhol são ambas línguas neolatinas. Ambas derivadas do romance. Um dialeto uma língua quase universal. Enquanto a de Cervantes é cultivada como patrimônio nacional, a de Camões é bela sim, mas pouco a querem os seus próprios jovens locutores e escritores. Ele concluiu o texto dessa forma. Então, a introdução e a conclusão tem que ter algo a ver? Sim. Esse texto aí é uma crônica dissertativa. Mas a maioria das crônicas são apresentadas de maneira narrativa. Ok? Vamos lá. É um texto curto, de linguagem simples, o que torna ainda mais próximo de todo tipo de leitor e de praticamente todas as faixas etárias. Ao abrirmos jornais e revistas, nós vamos encontrar crônicas. Por isso, basicamente um texto jornalístico. A sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial, demonstrada na fala dos personagens, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa estão presentes nas crônicas. Então, nós podemos ter crônicas que vão analisar os sentimentos, emoções, que são coisas presentes no nosso cotidiano. Está claro? Vamos lá. A linguagem coloquial, vamos colocar da seguinte forma, nós temos que compreender o seguinte: quando nós vamos fazer um vestibular, nós precisamos pensar o quê? Que a linguagem cobrada em uma prova de vestibular é o padrão culto. Então, o que você vai fazer? Você não precisa usar palavras rebuscadas. Você coloca palavras mais simples, mas que estejam de acordo com a norma padrão. Ok? Vamos lá. É uma narração curta,
descreve fatos da vida cotidiana. Então vamos lá, qual é o objeto de estudo de um cronista? O dia a dia. Então, por exemplo, você está caminhando no calçadão e vê alguém caindo. Eu posso fazer uma crônica. Eu posso, por exemplo, fazer uma crônica sobre uma batida ali na rua, os dois carros que se chocam. A briga entre um casal de namorados. São coisas comuns que nós podemos encontrar no nosso cotidiano. Ah? Existem crônicas que têm uma vida mais curta. Por exemplo, crônicas jornalísticas. Desculpem, esportivas. Crônicas esportivas. Vamos lá, tivemos 2 campeões aí. O Flamengo não foi campeão? O cronista vai colocar que a nação flamenguista está em festa. No último, blá, 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 blá. É quase uma notícia, mas ela vai ampliar. O amor que o povo brasileiro sente pelo futebol faz com que ele tome, percebem a forma como eu estou falando? Que eu poderia colocar isso num texto tranquilamente. Agora, se eu falar sobre a vitória do Flamengo, isso aí vai passar ou não vai? Mas se eu falar do amor do brasileiro pelo futebol, isso passa? Estão percebendo que daí seria uma crônica com uma vida mais longa? A crônica esportiva, ela vai falar dos fatos daquela semana. Ok? Olha lá, quando se fala em sentimentos, as crônicas têm vida muito mais longa. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Possui personagens comuns. O que são personagens comuns? Pessoas do nosso cotidiano. Vocês têm uma obra literária nesse vestibular agora, que é um livro de crônicas, que é o Detetive de Florianópolis. Não é um livro de crônicas? O que ele coloca ali? Ele relata fatos do cotidiano, coisas comuns. Segue um tempo cronológico determinado, não há aquela... isso pode acontecer. O tempo da narrativa pode ser 1 segundo do fato. Tá claro? É um tempo cronológico que é começo, meio e fim. Uso de oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Isso aqui nós não vamos fazer no nosso texto. Mas nós podemos ter isso daqui para interpretar textos. Então eles podem perguntar, há marcas de oralidade no texto tal, tal? Ok? O primeiro período do texto apresenta mais marcas de oralidade do que o segundo? Então isso pode estar presente, sim, nas questões de interpretação de texto. Por exemplo, nós usamos pra, ao invés de para, isso é marca da oralidade. Nós usamos a gente, e isso é marca da oralidade. Nós não vamos poder fazer isso nas nossas redações. Linguagem simples, então bastante acessível, sem rebuscamentos, sem enfeitar. Porque o foco é... Vamos lá. Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui. O foco é passar a mensagem acima de qualquer coisa. Eu trouxe para vocês uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo. E ele vai explorar um assunto aqui que é muito comum. A questão homens e mulheres. Vejam só, leiam crônicas. Arnaldo Jabor tem crônicas maravilhosas. Carlos Heitor Coni, Machado de Assis, Luiz Fernando Veríssimo, Raquel de Queiroz, apresentam crônicas perfeitas. Fantásticas, que analisam... Lia Luft. Lia Luft também escreve muito bem, gosto muito dos textos dela. Existe aquele ditado, quer ser bom? Una-se aos bons. Para escrever bons textos, nós precisamos ler bons autores. Quando você vê um músico falando, quais foram as influências que ele teve? Ninguém vai sair do nada. Ele teve suas influências. Nós também precisamos ter as nossas. Ok? Esse texto aqui tem como título: Como as mulheres dominaram o mundo. Nada assim. Eu vou ler o texto para vocês. É um texto narrativo. Aqui aparece muito a linguagem, a fala entre as personagens, que é uma das coisas que nós deveríamos evitar um pouco. Porque podemos ficar cansativos. Tá? Mas é um texto fantástico. Diz o seguinte:
Conversa entre pai e filho por volta do ano de 2031, sobre como as mulheres dominaram o mundo. Foi assim que tudo aconteceu, meu filho. Elas planejaram o negócio discretamente para que não notássemos. Primeiro, elas pediram igualdade entre os sexos. Os homens, bobos, nem deram muita bola para isso na ocasião. Parecia brincadeira. Pouco a pouco, elas conquistaram cargos estratégicos, diretoras de orçamento, empresárias, chefes de gabinete, gerentes disso ou daquilo. Olha lá, primeira parte. Isso aqui é alguma coisa do nosso cotidiano? Sim? Beleza. Vamos lá. Bobos aqui é uma característica permanente dos homens ou uma característica nova? Nova! Porque se fosse permanente não poderia estar entre vírgulas. Qual é a função sintática de bobos aqui? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Ok? Por isso, o lugar dele, os homens bobos, seria lá no predicado, depois do verbo. Mas, para enfatizar, ele colocou aqui. Por isso está entre vírgulas. Outra coisa, por que nós temos 2 pontos aqui? Nós temos 2 pontos aqui para quê? Porque ele vai falar quais são os cargos estratégicos. Beleza? E aí, papai? Os homens foram muito ingênuos. Enquanto elas conversavam ao telefone durante horas a fio, eles pensavam que o assunto fosse telenovela. Triste engano. De fato, era a rebelião se expandindo nos inocentes intervalos comerciais. Oi, querida, por exemplo, era a senha que identificava as líderes. Celulite eram as células que formavam a organização. Quando queriam se referir aos maridos, diziam o regime. E vocês não perceberam nada? Ficávamos jogando futebol no clube, despreocupados. E o que é pior, continuávamos a ajudá-las quando pediam. Carregar malas no aeroporto, consertar torneiras, abrir potes de azeitona, ceder a vez nos naufrágios, essas coisas de homem. Aí veio o golpe mundial. Sim, o golpe. O estopim foi o episódio Hillary e Mônica. Vamos lá. Quem é que se recorda que episódio é esse? Hillary Clinton. É uma mulher poderosa hoje? Sim. É uma das mulheres mais poderosas no mundo. Não é verdade? E ela foi a esposa de quem? Bill Clinton. Que teve um caso com a estagiária Mônica Lewinsky. Lembram-se disso? Se não se lembram, vão estudar um pouquinho sobre a história atual. Mônica Lewinsky era estagiária na Casa Branca, teve um love affair com o presidente, e isso explodiu. Foi para a mídia. O que o autor aqui faz? E esse texto foi escrito, pode ter sido escrito naquela época. Hillary e Mônica, uma farsa. Tudo armado para desmoralizar o homem mais poderoso do mundo. Pegaram-no pelo ponto fraco, coitado. Já lhe contei, né? A esposa e a amante que na TV posavam de rivais eram, no fundo, cúmplices de uma trama diabólica. Pobre presidente. Como era mesmo o nome dele? William, acho. Tinha um apelido, mas esqueci. Desculpe, filho, já faz tanto tempo. Tudo bem, papai, não tem importância. Continue. Naquela manhã, a Casa Branca apareceu pintada de cor-de-rosa. Era o sinal que as mulheres do mundo inteiro aguardavam. A rebelião tinha sido vitoriosa. Então elas assumiram o poder em todo o planeta. Aquela torre do relógio em Londres chamava-se Big Ben e não Big Bet. Como agora? Só os homens disputavam a Copa do Mundo, sabia? Dia de desfile de moda não era feriado. Achei isso um pouco preconceituoso. Mas olha lá. Essa secretária-geral da ONU era uma simples cantora. Depois trocou o nome de Madonna para Mandona. Viram que ele fez aqui a brincadeira com as letras, ó? Tá entendendo? Ele só deslocou uma consoante. Pai, conta mais. Bem, filho, o resto você já sabe. Instituíram o robô troca-pneu. Eu gostei dessa ideia. Eu adorei essa ideia. Como equipamento obrigatório de todos os carros. O Leido já para casa.
proibindo os homens de tomar cerveja depois do trabalho. Boa ideia também. E é claro, a famigerada Semana da TPM. Uma vez por mês. TPM? Sim, TPM. A temporada provável de mísseis. E quando elas ficam irritadíssimas, o mundo corre perigo de confronto nuclear. Sinto um frio na barriga só de pensar, pai. Shhh. Escutei barulho de carro chegando. Disfarce e continua picando essas batatas. É um texto agradável, uma linguagem simples, está satirizando a relação homens e mulheres. Estão vendo que ele não foi preconceito? Há preconceito aqui? Vocês se sentiram assim, uma coisa preconceituosa? Ou vocês perceberam que aqui é uma sátira a essa questão? A esse assunto? Galera, quando nós vamos... A sátira é difícil de ser feita. Porque é a mesma coisa com relação a uma roupa. Quando nós usamos uma roupa, nós temos um limite muito tênue, uma linha muito tênue, que separa o que é ousado, o que é sensual, do aquilo que é vulgar. É ou não é verdade? É muito tênue isso. A sátira, a ironia e o preconceito também estão muito próximos. Nós precisamos ter uma sutileza ao tratar desses assuntos. Está claro isso? Por isso é interessante que vocês leiam alguns cronistas. Arnaldo Jabor faz uma sátira, que é uma sátira também muito inteligente. Ok? Ele ironiza determinados fatos. Muitas vezes nós não entendemos o que ele está falando, por quê? Nos textos, quando ele faz aparições dele nos telejornais, ele vai fazer uma análise, ele está fazendo crônicas de coisas que aconteceram durante aquela semana. E aí, se você não tem informação sobre aquele assunto, dificilmente você vai entender o que ele está falando. Estão entendendo? Se eu não tenho conhecimento prévio sobre o assunto, como é que eu vou entender o que ele está falando? Mas vamos lá. A crônica é um texto mais leve, mais suave, mais tranquilo. Viram que aqui nós temos uma linguagem simples, mas não houve infração à norma padrão. Estão entendendo? Esse texto aqui é basicamente todo ele escrito em discurso direto. O que é discurso direto? Discurso direto é a fala do personagem tal qual ele se utilizou. Depois nós temos o discurso indireto, que é o quê? É o narrador falando pelo personagem. E temos o discurso indireto livre, que é uma mistura dos dois. Então, na mesma frase aparece a fala do narrador e a fala das personagens, ok? Eu sugiro que vocês tomem cuidado quando forem fazer diálogo. Porque tem que ter uma sequência muito lógica entre as coisas. Não é para fazer, por exemplo, diálogos como lá A Hora da Estrela. A Macabeio Olímpico, quando conversavam, eles falam, daí o quê? Ponto. Eles conseguem desenvolver uma conversa, não é? Quando você lê a obra, dá uma revolta. Meu povo, desenvolva um diálogo ali, mas não sai nada. Então ali, lógico que ali a autora quis expressar o quê? A Macabeia não tinha vocabulário, ela não tinha conhecimento, ela tinha pouca cultura, tá claro? Era um personagem pobre. Então, por isso ela usava o diálogo pobre. Por quê? Porque o diálogo mostra como aquele personagem é. Então, é o que eu coloco da seguinte forma. O que seria do Chico Bento se ele não falasse da forma que fala? É uma característica do personagem. Só que nós não podemos esquecer que, quando nós vamos fazer um vestibular, tá lá. O que é que vai ser cobrado? A norma padrão. A norma culta. Ok? O padrão coloquial pode ser usado? Sim, mas esse coloquial não quer dizer que precisa ser algo com um monte de gírias, com um monte de abreviações. Não precisa. O coloquial são palavras simples, porque ele é um texto mais simples. Está claro isso, galerinha? Eu acredito que a crônica seja um texto bastante forte para ser cobrado no próximo vestibular da UFSC. Acredito. Mas, digo isso por quê? Porque faz tempo que não cobram.
tá? A crônica e o conto são bastante fortes. A notícia também faz tempo que não cobram. O artigo de opinião foi cobrado no ano passado. Tá? A reportagem, então, é um texto dissertativo que é um pouco maior do que a notícia. Tá claro? Lembra que nós falamos disso na última aula. Fechou, galerinha? Se pedirem uma crônica para vocês, façam sem medo de ser feliz. Por quê? Porque é um texto bastante simples. Mas eu preciso saber, antes de começar a escrever, o que eu quero escrever. De onde eu vou sair e aonde eu quero chegar. Se eu quero satirizar, eu tenho que satirizar com sutileza. Usar um pouquinho de eufemismo. O que é eufemismo? É uma figura de linguagem. E o eufemismo mostra o quê? É uma maneira mais rebuscada de falar algo. Então, por exemplo, eu não mando o aluno calar a boca. Eu falo, por favor, privilegie-me com a ausência da sua voz. Olha que chique. Eu não falo lá, o nobre deputado é um mentiroso. Não, o nobre deputado faltou com a verdade. Você não é um ladrão. Você só está se apropriando indevidamente de algo que não lhe pertence. Isso é o quê? Eufemismo. Está claro isso, galerinha? Eufemismo é abrandamento. Se você falar assim, quando a indesejada da gente chegar. Agora vocês pensem em quem vocês quiserem que seja desejada das gentes. Ok? Meninas, não falem que é sogra. Por favor. Fechou, galerinha? Crônica. Um texto fácil, simples e gostoso de ser feito. Valeu? Beijão.